Ora, eu queria primeiro fazer uma nota em particular para dizer que, e para mostrar a minha total satisfação pela realização desta conferência e, sobretudo, pela adesão que a conferência acabou por ter. Eu julgo que isto mostra não só a qualidade das intervenções que vamos assistir, mas, sobretudo, a importância que os madeirenses dão hoje ao tema que está a ser discutido, o tema dos transportes aéreos, dos transportes marítimos, no fundo, um dos temas mais estruturantes para o desenvolvimento da região autónoma da Madeira. E, por isso, eu julgo que o objetivo principal da organização está completamente obtido. Queria também dizer que considero que isto é um momento singular da Madeira, esta conferência, porque pela primeira vez, talvez, conseguiu juntar numa sala sensibilidades políticas diferentes, sociedade civil, empresários, madeirenses que se preocupam com aquilo que é o nosso futuro coletivo e que estão disponíveis para refletir sem complexos, de forma aberta, aquilo que deve ser o futuro da Madeira e aquilo que devem ser as soluções para os madeirenses. Eu acho que é isso que devemos todos fazer, todos temos essas responsabilidades. Os políticos, em particular, têm essas responsabilidades e não devem ficar apenas ancorados no seu poio, como se diz na Madeira, e devem ser capazes de abrir para ouvir outras reflexões, para ouvir outras soluções, de maneira a poderem ter aquelas soluções que melhor servem os madeirenses. E, portanto, quero dizer de forma clara que julgo que, sendo este um momento singular da Madeira, não vou usar um momento histórico porque isso seria talvez excessivo, mas é um momento singular que espero que, em particular, o Partido Socialista tire proveito, mas julgo que todos os outros partidos e que a sociedade civil também possa sentir parte das soluções da Madeira. E isso julgo que é um objetivo importante. Sobre os agradecimentos, eu não vou fazer um agradecimento geral a toda a gente, porque os moderadores vão também fazer esse trabalho. De qualquer maneira, não poderia deixar de agradecer em particular as pessoas que se deslocaram do seu local de residência e tiveram a amabilidade de se juntar a esta conferência para transmitir as suas experiências e transmitir as suas opiniões para podermos também construir as nossas soluções. Queria fazer um agradecimento especial ao Francisco César, dos Açores, o meu amigo Francisco César, que teve a amabilidade de aceitar prontamente este desafio e de apresentar, porventura, aquilo que é um modelo de transportes aéreos que irá vigorar na região autónoma dos Açores e que também poderá servir de luz, de caminho para aquilo que devemos fazer na região autónoma da Madeira no futuro. Também o João Soares, administrador da SATA, que teve a amabilidade, e eu sei que foi muito difícil, sei que está a decorrer uma reunião da administração da SATA e foi um favor especial a sua presença aqui, que eu agradeço sinceramente, os madeirenses agradecem pela sua intervenção e por aquilo que nos dirá. Também ao Sambento, que também teve a amabilidade de se deslocar à região para falar da questão do Porto dos Açores e da realidade dos portos dos Açores, no fundo numa espécie de benchmarking com aquilo que se passa connosco, mas também com o que se passa com Canárias, e aliás, falando de Canárias, um agradecimento também ao Salvador Capela, que também se deslocou de Las Palmas para estar aqui e apresentar a sua realidade, a realidade da região autónoma, da região de Canárias. Finalmente, um agradecimento à Lídia Sequeira, que já foi administradora do Porto de Sines e que, obviamente, a sua experiência, larga experiência nesta matéria, poderá ser muito útil para os comentários que precisamos ouvir sobre as nossas realidades. Ora, posto isto, eu queria passar imediato à minha apresentação para dizer que eu tenho um papel nesta conferência que é apresentar aquilo que é o estado da situação dos transportes aéreos e marítimos na região autónoma da Madeira. Ou seja, esta minha conferência não é, nem deve ser encarada como uma verdade absoluta que será apresentada. No entanto, eu fiz um esforço de só fazer apresentações com dados factuais. E, portanto, isto são factos, é a nossa realidade e é com ela que nós temos que viver daqui para a frente. E, portanto, encontrar soluções para o futuro sem pensar nesta realidade é, de facto, estar a esconder a cabeça na areia e não querer resolver nenhum dos problemas que nós temos do ponto de vista dos transportes aéreos. E eu disse problemas de forma deliberada porque eu julgo que nós temos alguns problemas que têm que ser ultrapassados. Ora, a intervenção tem basicamente os 4 aspectos, que de alguma forma traduz os 4 aspectos, os 4 painéis desta conferência, desde logo as questões dos transportes aéreos,
as questões da linha marítima entre a região autónoma da Madeira e o continente, um aspecto também muito relevante e que tem apaixonado os madeirenses desde que o armador Armas saiu e abandonou a região autónoma da Madeira. A questão do Porto da Madeira, dos portos da Madeira, da competitividade dos portos da Madeira e, finalmente, mas não menos importante, a questão indispensável das ligações interilhas, nomeadamente a ligação com o Porto Santo. Ora, sobre a questão dos transportes aéreos, queria começar por dizer que em 2006 o Governo Regional fez aquilo que tinha que fazer e, do meu ponto de vista, estou à vontade para dizer isso, acho que fez bem. Criou um grupo de trabalho e criou um grupo de trabalho para definir quais eram as linhas mestras para encontrar as soluções para o modelo de transporte aéreo. E esse grupo de trabalho chegou a algumas conclusões. E a grande conclusão que o grupo de trabalho chegou é aquela que ali está, e este texto foi tirado ipsis verbis do relatório do grupo de trabalho, que é: o grupo de trabalho recomenda a adoção de um cenário de liberalização com condições contratuais. E quem ler o relatório deste grupo de trabalho saberá que essas condições contratuais eram algumas, mas a principal condição contratual tinha a ver com um aspecto que considero fundamental e que todos aqui na sala, estou certo, concordam comigo, que é a proteção do passageiro residente. Era indispensável, segundo esse grupo de trabalho, que numa fase de implementação, nem que seja numa fase inicial, houvesse uma proteção efetiva do passageiro residente. Ora, isso parece evidente que acabou por não estar em cima das negociações, ou se esteve, não foi acautelada. E, portanto, eu diria que a liberalização, tendo sido um caminho que eu próprio pessoalmente defendi, em matéria de concretização houve aspectos que não, enfim, correram como deveriam. Outras questões importantes das conclusões, e também vou passar muito rapidamente sobre isto, mas para terem uma ideia sobre a importância de fazer grupos de trabalho, de pedir a reflexão, mas depois não ligar absolutamente nenhuma àquilo que se disse, é hoje fácil de demonstrar perante a situação em que nós vivemos do ponto de vista de linhas aéreas e de passagens aéreas. Que as entidades governamentais atribuam ao organismo a competência específica na monitorização, coordenação e operacionalização de todas as atividades relacionadas com o transporte aéreo, uma preocupação legítima para que os agentes económicos pudessem acompanhar o que se está a passar em termos de transportes aéreos, mas também aqueles que têm alguma coisa a ver com o restante dos madeirenses. Essa situação não foi, obviamente, consubstanciada, e estamos a falar, já passaram 7 anos, portanto ninguém espera que venha a ser, nesta altura. A necessidade de reforçar as verbas adstritas à promoção do destino de forma a dinamizar a procura. Ora, um dos aspectos, obviamente, da liberalização é a dinamização da procura, mais companhias aéreas e, portanto, conseguir de alguma forma que seja o consumidor final a puxar por isso, e nessa perspectiva era preciso mais dinheiro para a promoção. Meus caros amigos, passaram-se estes anos todos, passaram-se os tais 7 anos e, obviamente, não houve um euro a mais para a promoção desde essa altura. Os orçamentos regionais, em termos de promoção, andaram sempre na ordem dos 9 milhões de euros e não se alteraram daí para a frente. E, no que respeita às taxas aeroportuárias, um outro aspecto fundamental e uma recomendação do grupo de trabalho, que essas taxas fossem revistas urgentemente. Ora, essas taxas eram e são o dobro daquelas que se praticam no plano nacional, há alterações agora com os aumentos que têm ocorrido, e eram 3 vezes mais do que se praticava na região autónoma, nas Canárias, nas Baleares. A situação mantém-se ou piorou, mas com a agravante é que o Governo Regional fez, como todos sabem, um negócio da venda da ANAM por 80 milhões que permitia para amortizar parte da sua dívida. Esse negócio tinha um contrato de concessão com a ANA em que, supostamente, nesse contrato de concessão havia a obrigatoriedade da ANA de redução ou de convergência, se preferir, a palavra certa é convergência, das taxas aeroportuárias com a média das taxas do país. Ora, o que se está a passar hoje é que, tendo em conta que o contrato de concessão foi para que essa redução se desse em 10 anos, ou seja, não está específico se dá no primeiro ano, se no segundo, se no terceiro, ou se dá tudo no 10º ano, ou seja, há aqui uma falha de negociação que eu considero gravíssima. Ainda há uma outra questão, é que no momento presente o que se tem passado é que há um aumento significativo das taxas aeroportuárias no aeroporto de Lisboa. E se a convergência era para fazer com a média dos aeroportos nacionais, então essa convergência tenderá a se fazer ou menos do que estava previsto, ou então se fazer para cima e não para baixo, como era desejável. E, portanto, esta é uma situação preocupante, do qual também não temos soluções, nem temos ouvido nenhum comentário, nem pelo Governo Regional, nem do Governo da República. E, portanto, isto parece-me muito preocupante. Ora, como é que isto se dá? Na sequência deste enquadramento do grupo de trabalho, o Governo Regional chegou à liberalização do transporte aéreo regular em fevereiro de 2008,
com uma decisão do Conselho de Ministros, que depois foi à aprovação da Assembleia da República e por aí fora. Ora bem, desde logo alguns entendidos na matéria comentaram esta questão e eu estou a dar aqui alguns comentários em que a Madeira descobriu o interesse e aceita uma lei que pode ser perigosa, designadamente isto perigosa tem a ver basicamente com os madeirenses. Mas havia aqui um aspecto que a senhora secretária na altura disse que poderia ser importante e de alguma forma mitigar este problema, é que haveria eventualmente um ano experimental. Eu confesso que não me apercebi se houve um ano experimental da liberalização, se houve, não me apercebi, e deve ter sido deficiência minha, mas também não houve nenhum balanço sobre esse ano experimental e com uma eventual alteração de alguns aspectos que eventualmente não tivessem corrido bem. Mas a verdade é que isto foi dito na altura que haveria um ano experimental e não tivemos balanço, não tivemos soluções, não tivemos alteração àquilo que tínhamos até agora. Por outro lado, houve aqui um conjunto significativo de intervenções da sociedade civil, dos partidos, que vieram em vários níveis e em vários quadrantes dizer que era importante encontrar uma solução para pelo menos proteger o residente, e volto a repetir esta matéria, e a resposta do Governo Regional foi basicamente esta que aqui está e que, enfim, eu não comento porque ela é factual, conforme estão a ver. Como disse, a apresentação não é uma apresentação da minha opinião. Ora, houve várias entidades, e peço desculpa estar a colocar a entidade que represento, mas com certeza estou à vontade para dizer que não fomos os únicos que dissemos isto. Houve várias entidades que levantaram a questão de que este modelo, tal como está, devia de ser reequacionado. Ele continuou sem sê-lo. Chamamos a senhora secretária para poder discutir o assunto e eventualmente responsabilizar as entidades que o fizeram, mas isso não aconteceu. Ora bem, vamos a factos. Passaram 6 anos e a situação é a seguinte. Eu fiz um exercício ontem à noite de um pai de família que tenha um filho a estudar em Lisboa e que queira que o filho venha para a Madeira no dia 20 de dezembro e vá no dia 1 de janeiro. Paga 542 euros. Esta é a liberalização que temos, não há nenhuma proteção e tem que ser 542 euros. E fiz uma asneira porque não sabia, porque estava distraído e porque fiz à pressa também, que era fazer o mesmo exercício para Ponta Delgada, que era um exercício que nos permitiria ver o mesmo modelo que Ponta Delgada tem hoje, um modelo sem liberalização, e o nosso com liberalização, que traria mundos e fundos aos madeirenses, como é que ficaríamos? Cometi um erro porque esqueci-me de colocar a mim, que era residente nos Açores e não na Madeira, e portanto deu-me um valor de 349, mesmo assim mais baixo, mas felizmente o Francisco alertou-me que nos Açores não é assim. O teto máximo para o residente e para o estudante são 220 euros, ou seja, um residente e um estudante açoriano que quisesse vir marcar na mesma altura, ir para Ponta Delgada na mesma altura e retornar na mesma altura para Lisboa, pagava 220 euros, enquanto o madeirense paga 542 euros. Retirem 60 euros, fica 480, grosso modo, mas este é um valor astronómico para a maior parte das famílias madeirenses e para também a maior parte das pessoas da Madeira. Portanto, isto é, de facto, muito complicado. Por outro lado, fiz ainda um outro exercício, um exercício daqueles que todos nós fazemos todos os dias, que é precisamos de fazer uma reunião em Lisboa e temos que marcar uma passagem dentro de 2, 3 dias. Ora, pagamos, para marcar para o dia seguinte, pagamos 458 euros, menos 60 euros, não temos alternativa. Esta é a realidade dos aeroportos e da liberalização da região autónoma da Madeira. Resposta do Governo Regional: o Governo não negociou mal a liberalização. Eu admito que neste quadro de não ter havido ainda um balanço sério na região autónoma da Madeira sobre a liberalização, hajam aspectos que me estejam a escapar, mas há um aspecto que não me está a escapar definitivamente, é que os madeirenses não estão protegidos com esta liberalização e, portanto, eu considero que ela não foi uma boa liberalização no que diz respeito ao futuro dos madeirenses. Ora bem, em síntese, tivemos um modelo de liberalização que eu considero que não protegeu os residentes, não atraiu como devia companhias aéreas em quantidade suficiente que permitisse emergir os efeitos positivos da concorrência, e isto é um aspecto importante. Nós abdicamos do serviço público, é preciso que nos lembramos disso, nós abdicamos do serviço público com o pressuposto de que a concorrência iria baixar preços. Ora, a concorrência só acontece se tivermos mais do que uma companhia. Ora, só temos 2. E já tivemos 3, mas temos só 2 e não vejo nenhuma habilidade, nem nenhum esforço para que possam entrar no mercado de mais companhias. Mas essa entrada no mercado de companhias existe também que se baixa as taxas aeroportuárias, que é um aspecto fundamental que faz atrair ou não essas mesmas companhias. Ora, as taxas aeroportuárias não baixaram, conforme todos nós sabemos, e estamos à espera, já passou quase 2 anos, para que o efeito do contrato de concessão assinado tenha repercussões. O Estado gastava 25 milhões de euros, uns gasta 6 milhões, números redondos, com os Açores gasta 16 milhões, o novo modelo de transporte aéreo dos Açores reduzirá a despesa do Estado. Ora, a pergunta que hoje tem que se fazer é que, efetivamente, o Estado poupou
muito dinheiro com a região autónoma da Madeira, com a liberalização e com o modelo de liberalização. Poderia ter poupado um bocadinho menos, conforme se vai provavelmente demonstrar aqui com a negociação com a região autónoma dos Açores Frios, poderia ter poupado um bocadinho menos e com isso ter segurado aquilo que é o interesse dos madeirenses e protegido os madeirenses. Não o fez e quem é responsável é quem negociou este contrato e esta situação. Segundo ponto, as ligações marítimas entre a região e o continente. Eu peço desculpa colocar aqui o nome de um operador, eu não estou de maneira nenhuma a fazer publicidade, também de alguma forma estava a fazê-lo com a TAP anteriormente. Nós não temos nenhuma obsessão relativamente ao Armas e relativamente ao armador Armas, nenhuma mesmo, e sobre esta matéria o que eu posso dizer é que para nós o que é verdadeiramente relevante é que possa existir mais alternativas de transporte marítimo com a Madeira e o continente, e se ela for feita com o Armas, com a Afonsinho ou com a Joaquinzinha é exatamente igual. Não temos nenhum problema com isso, desde que ela venha servir os madeirenses e aquilo que é a vontade dos madeirenses. Queria-vos dar algumas notas, e estas notas são da Autoridade da Concorrência, mais uma vez factual. Quando o Armas esteve em funções na região autónoma da Madeira, chegou em pouco tempo a obter 10% da cota de mercado em termos de transporte de mercadorias. Isto é um dado muito relevante, são 10% da cota de mercado que o Naviera Armas acabou por obter em 2007, 2008 e 2009, e portanto este é um dado que não nos podemos esquecer do ponto de vista de efeito desse mesmo operador. Operou entre junho de 2008 e janeiro de 2012, transportou 100 mil passageiros e 50 mil viaturas e atingia as tais 10% da cota de mercado. Estes são, digamos assim, os resultados desta operação, deste serviço. Eu diria que poderia ser mais, deveria ser mais, mas a verdade é que nós acabamos por deixar de ter essa linha marítima com os efeitos que obviamente que todos nós conhecemos. Conclusões da Autoridade da Concorrência também parece muito relevante. Retirei ipsis verbis do relatório que é público, há um relatório que não é, mas há um que é público, que basicamente diz que a rota efetuada pela Naviera tem conseguido posicionar a empresa como uma concorrente efetiva às restantes empresas instaladas, podendo concluir-se, e isto parece muito relevante, podendo concluir-se que este mercado tem revelado condições para uma eventual possibilidade de novas entrantes. Ora, isto significa que a tese de que não é possível ter mais ninguém a operar nesta questão não é partilhada por todos e muito menos pela Autoridade da Concorrência. Sobre as razões de saída do Armas, e eu aqui liberto-me do ónus disto que tenho aqui escrito, isto foi retirado de um jornal e, portanto, de um órgão de imprensa e dito por um senhor chamado Monteiro Marques, que segundo parece era comandante da Naviera, que diz basicamente que as razões que levaram a Naviera Armas a acabar com este ferry e o golpe final foi dado pelos sucessivos aumentos das taxas portuárias no Funchal, bem como outros obstáculos que sempre foram colocados pelo Governo Regional à Madeira à operação deste ferry. Eu, infelizmente, não ouvi por parte do Governo Regional nenhuma desmentida relativamente a esta matéria. Estas afirmações foram feitas aqui, foram feitas em vários sítios e as afirmações nunca foram desmentidas. Enquanto no Portimão, isto talvez seja relevante, só tivemos apoios, inclusivamente reduzindo as taxas portuárias e mesmo as taxas de pilotagem na Madeira foram sempre problemas. As taxas portuárias no Funchal chegaram a ser 10 vezes mais caras do que as de Portimão. Ora, isto, mais uma vez, é um facto, é factual, foi dito por o tal Monteiro Marcos. Soluções, e vamos passar àquilo que interessa, perspectivas positivas, futuro, aquilo que devemos fazer, aquilo que pode ser um enquadramento sobre esta matéria, dizer em primeiro lugar que há já um subsídio de mobilidade, mas não temos navio. Isto faz-me lembrar um bocadinho, e permitam-me fazer este parênteses, faz-me lembrar um bocadinho aquele indivíduo que chega a um restaurante e pede e pergunta se tem queijo. E o senhor diz, sim, temos queijo, e depois o senhor pergunta, mas tem fiambre também? Sim, também temos. E disse, então era uma sandes mista. E ele diz, mas não temos pão. Portanto, nós agora estamos numa situação dessas, é que nós agora temos o subsídio de mobilidade, mas não temos navio. E, portanto, na altura que tínhamos o navio, não tínhamos subsídio de mobilidade. Portanto, esta situação é, de facto, um bocadinho caricata, devo dizer, em abono da verdade, e era preciso que as entidades com responsabilidades pudessem fazer alguma coisa sobre esta questão. Nós achamos que, tendo em conta a situação do mercado estar obviamente aberto e não ter aparecido ninguém disponível ainda para operar, é preciso que haja condições para que essa operação se venha a fazer. Portanto, um concurso público pode ser uma hipótese, com preços vigiados para impedir que eles cresçam, mas mantendo a possibilidade de eventualmente, a operação ser sustentável e manter-se essa operação por um largo período e aí poder a exploração ser rentável. Essa parece-me ser uma forma de resolver a questão.
Terceiro ponto, o aspecto da competitividade dos portos, um aspecto muito relevante, muito importante, um aspecto que não é novo e é bom que se saiba que não é uma estreia numa conferência ao fim de muitos anos, desde 1991 que a situação dos portos foi reestruturada pela primeira vez e, portanto, não é em 2014 que alguém, muito menos eu, venha colocar aspectos novos nesta discussão. Não há aspectos novos, são aspectos velhos e são aspectos velhos que carecem de respostas, essas sim, novas e urgentes. E, portanto, a questão da competitividade dos portos é interessante. Em 2001, passados 10 anos sobre a operação montada pelo Governo Regional, o Governo Regional tratava o Porto e a situação do Porto desta maneira. Para o Sr. Dr. Jardim, não incomoda nem chateia a questão do Porto e a guerra de interesses diverte Jardim. Enquanto o Sr. Presidente do Governo se divertia, os empresários pagavam forte e feio por aquilo que é um aspecto fundamental para a economia regional e isso com repercussões significativas e bastante graves na nossa economia e também na vida dos madeirenses, que são obrigados a pagar mais do que deviam sobre esta matéria. Mas, como dizia, não fomos os únicos ou não foram os partidos políticos, aqueles em primeiro lugar sequer, a levantar as questões mais críticas relativamente aos portos. A CIF questiona, por exemplo, em 2001 já Santos Costa sobre o Porto do Caniçal e, portanto, a lógica era acompanhar, digamos assim, essa matéria. Em 2001 também dizia-se que, enfim, o Porto mantinha-se nas mãos de um operador que estava num regime de licenciamento e, portanto, o mercado estava aberto, mas continuava sem entrar nenhum operador nesta matéria, talvez porque o mercado fosse pequeno demais para entrar em outros operadores, talvez porque existissem barreiras à entrada de outros operadores, é uma questão que provavelmente se pode depois discutir e refletir. O estudo da ACIF revelou preços elevados e abusos, enfim, um estudo, penso eu, sem nenhuma influência negativa, acabou por ser relativamente factual relativamente ao Porto do Funchal e, portanto, preços elevados que prioravam e condicionavam a economia regional. Enfim, a discussão continuou, em 2001 continuou a haver uma discussão sobre esta matéria à volta dos empresários da região autónoma da Madeira. E a ACIF conseguiu, devo dizer, em abono da verdade, em 2001, uma pequena vitória, que o contrato que existia e que permitia e que exigia, de alguma maneira, que novos operadores viessem a entrar na operação portuária, exigia que o pagamento daquilo que teve na origem da reestruturação dos portos, que era o pagamento de todos os trabalhadores de estiva, tivesse de ser pago para aqueles novos operadores que entrassem. Ora, essa matéria foi retirada do licenciamento a partir de 2011, foi uma boa conquista, mas não resolveu o essencial da questão, porque o essencial da questão era, de facto, reduzir os preços da operação portuária. Entretanto, o Governo continuava indisponível para resolver as questões, mas em 2004 disse que novo operador com luz verde, poderia haver aqui uma questão nova em cima da mesa, também no quadro de uma relação com a associação. Década e meia de operador único na história do Porto do Funchal, a história continua, também em 2004 nada se mudou, mesmo depois da sensibilidade que se foi fazendo. Entretanto, empresários querem um novo modelo de exploração para o Porto do Caniçal, chegou-se então à conclusão que, bom, agora é que é, porque agora vamos passar para o Caniçal, vamos então encontrar uma solução que venha dar resposta àquilo que são os interesses das empresas e dos empresários, mas, como também é conhecido, nada se passou, e peço desculpa, não vou continuar com esta lenga-lenga, em 2014 a situação é esta. O Governo Regional publicou ontem uma primeira página numa imprensa, num jornal local, a dizer que há um plano de reestruturação que estará pronto em 2016. Portanto, passamos de 2001, 2002, 2002, por aí, mas em 2016 é que é. Não há o plano ainda pronto, mas vamos adjudicar um plano que me parece absolutamente irrelevante que um governo em fim de ciclo dê instruções para criar um plano estratégico sobre esta matéria. Vamos àquilo que é essencial, é aquilo que é factual. Um exercício sobre o preço do movimento de contentores no Porto do Caniçal. Ora bem, este exercício demonstra o seguinte: um contentor de 20 pés custa 422 euros para ser movimentado no Porto do Caniçal, de 40 pés descarregado cheio e carregado cheio custa 491, o descarregar cheio e carregar vazio custa 392 se for de 20 pés, 432 se for de 40 pés, carregar contentores vazios custa 156 euros, e 154 e 156 euros. Ora, esta é a nossa situação. E nós estamos aqui perante um problema significativo, porque temos duas componentes no custo das taxas. Temos a componente da autoridade portuária, que é manifestamente mais baixa do que a componente da operação portuária, que é significativamente mais elevada, conforme se vê. Ora bem, eu fui pesquisar na região autónoma dos Açores, na portaria 35/2012-A, mais uma vez uma questão factual,
E o custo total de contentores cheios, também só para vos dar uma ideia, depois provavelmente no painel isso será mais explorado, estamos a falar de um de 20 pés, o custo total a 126 euros cheio de um lado e cheio para o outro, e um custo de 40 pés a 205 euros, 40% do valor da região autónoma da Madeira. Este é factual e, portanto, é sobre esta matéria que nós temos que discutir, ponderar e perceber que caminhos é que podemos seguir. Finalmente, e para acabar, o Ricardo está, obviamente, a olhar para mim com razão, sobre a questão das linhas entre Madeira e Porto Santo. Nós temos uma concessão de 95, que terminava em 2015, mas com uma resolução do Governo foi antecipada para 2025. As razões eram a situação financeira da empresa, e a situação financeira da empresa na altura era esta que eu demonstro aqui, aumento do preço do petróleo. A posição do Governo era que, face a esta antecipação para o alargamento da concessão, impediria claramente que a companhia voltasse a impor taxas de combustível. Apesar de tudo, depois desse alargamento, o que aconteceu é que a taxa de combustível acabou por aumentar ainda nesse ano 6 vezes. E ausência de soluções do mercado em termos de afretamento. Estas foram as condições que o Governo apresentou para antecipar a concessão. O que acontece é que, se essa concessão não tivesse sido antecipada, ela terminaria em 2015 e, eventualmente, em 2015 se discutiria os termos de uma questão nova. Eu pus aqui, este sim é um exercício meu, pode haver aqui algumas, imprecisões, pode não ser totalmente certo, mas nós tínhamos uma tarifa de 300 milhas entre o Funchal e o Portimão, que custava cerca de 100 euros, e 30 milhas Funchal-Porto Santo custa 55 euros. Não há subsídio de mobilidade. Este é um aspecto importante que talvez esta conferência deva refletir, sobre se o Governo deve refletir e introduzir esta questão do subsídio de mobilidade. O que tem-se passado é que o que se tem visto é que, por questões de mercado, conforme o Governo Regional tem vindo a mostrar, têm existido barreiras à mobilidade entre ilhas, nomeadamente a questão do cartão residente, o que leva a que, de alguma forma, os portugueses estejam menos protegidos. Ora, em conclusão, para terminar, acho que, e achamos todos, julgo eu, que o Porto Santo precisa de transportes com mais frequência, mais baratos e que venham ao encontro daquilo que é fundamental, que é o desenvolvimento do Porto Santo, e os madeirenses podem contribuir muito para isso, para seu próprio bem, mas também para o bem dos portuenses. Mais uma vez, muito obrigado, peço desculpa por me ter alongado e espero que os trabalhos corram bem e que esta conferência possam sair ideias, soluções, que os partidos, porque são os partidos que têm que dar soluções para estas matérias, e a política possa integrar essas soluções naquilo que é o futuro da Madeira e aquilo que é o desejo dos madeirenses. Muito obrigado. Um grupo de trabalho e criou um grupo de trabalho para definir quais eram as linhas mestras para encontrar as soluções para o modelo de transporte aéreo. E esse grupo de trabalho chegou a algumas conclusões. E a grande conclusão que o grupo de trabalho chegou é aquela que ali está, e este texto foi tirado de ipsis verbis do relatório do grupo de trabalho. Se nós repararmos os dados, nós verificamos que a grande crise do turismo devidamente repensada e recolocada as razões dos nossos constrangimentos. E dizia eu que esta nova política, esta nova campanha determinou um grande aumento da operação turística.